A nova lei do impeachment em tramitação no Congresso, se for aprovada, vai retirar os poderes de Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Atualmente, Elaine, eles podem decidir, isso é o regimento interno, né? Sim. De maneira monocrática, quer dizer, só eles, sobre o que fazer com pedidos dessa natureza. Inclusive, ambos podem não fazer nada. Recebe pedido de impeachment, não faz nada. E deixar todas as solicitações sem resposta pelo tempo que quiserem. Lira é quem recebe as ações de impeachment contra presidentes da República. Começa na Câmara dos Deputados, que faz o juízo de admissibilidade e depois vai para o Senado Federal para o juízo final de julgamento. Atualmente, por exemplo, tem 13 requerimentos solicitando o início do processo de impeachment. O Senado é responsável por interpretar pedidos de cassação contra ministros do STF. Com a aprovação do projeto, o prazo de ambos darem resposta passaria a ser de 30 dias. E ainda falando sobre essa nova lei do impeachment, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, propôs uma emenda contra o dispositivo que trata de divulgação de fake news como crime de responsabilidade. Segundo a proposta, a prática será considerada crime quando se tratar de disseminação de informação falsa contra instituições democráticas, a segurança interna. Nossa, como a gente ouve falar de segurança interna quando era o regime da ditadura, não? Nossa lei de segurança nacional e o livre exercício dos poderes. Segundo o Senado, existe uma ambiguidade na expressão fake news, abre aspas, que pode tanto designar informações falsas como também uma estratégia para deslegitimar discursos desfavoráveis, fecha aspas. Bom, quem estava falando ali é o Alexandre Bissoli, quando nós chamamos o outro assunto. Bissoli, são dois temas importantes. O primeiro, potencialmente, pode gerar um confronto direto com o Supremo Tribunal Federal. Tem alguns ministros que acumulam diversos pedidos de impeachment. E por força de uma posição do presidente do Senado, esses processos não entraram em votação. Processos, aliás, perigosíssimos, não é? Que podem gerar um conflito institucional grave. Você acha que, em primeiro lugar, tornar obrigatório que o presidente do Senado, vamos focar primeiro no impeachment dos ministros, que o presidente do Senado, em 30 dias, justifique por que ele não colocou, isso pode aumentar o poder de fiscalização do Senado em relação ao Supremo, mas ao mesmo tempo gerar um conflito? E o segundo ponto é a questão das fake news, que expressão pouco vaga, imprecisa. Qual o perigo que tem um tipo de definição de fake news muito vaga, imprecisa, para transformar em crime de responsabilidade e caçar mandatos parlamentares? No momento, Bissoli, que são 14 horas e 32 minutos. Repita. 14 horas e 32, vai você, Bissoli. Capês, eu acho que são dois temas muito importantes. O primeiro é necessário, ou seja, colocar um prazo para que o presidente do Senado ou o presidente da Câmara em relação ao presidente da República tenham que fazer a admissibilidade do pedido de impeachment, é necessário. Porque hoje, a gente falava agora há pouco em instrumento de pressão. O que são os pedidos de impeachment acumulados tanto na presença do Senado em relação a ministros do Supremo, quanto em relação ao presidente da República na mão do presidente da Câmara, se não instrumentos de pressão desses dois personagens contra os investigados? Poxa, a gente teve no mandato do Bolsonaro mais de 100 pedidos de impeachment lá, colocado para o Lira apreciar. E a todo momento era assim, presidente, a gente precisa conversar, pensando bem, olha quanto pedido de impeachment tenho aqui. A verdade é uma só. Ou tem elementos ou não tem. Nada justifica ficar segurando na gaveta da mesa lá da presidência do Senado ou da Câmara pedido de impeachment. Se tem argumento, dá seguimento e coloca quem de direito a apreciar, que é o plenário. Não tem, arquiva e pronto. Porque ficar segurando pedidos sem análise significa que você está fazendo política com pedido de impeachment. E a gente não pode permitir num país que instrumentos tão excepcionais de ruptura institucional como impeachment sejam utilizados como instrumento de pressão ou barganha política, por emendas, por ministérios, por cargos. Isso é um absurdo. É um absurdo no Brasil a gente permitir que pedido de impeachment de ministro supremo ou do presidente da República seja instrumento de barganha política. Tem que acabar. E o outro caso que você falou, que é a respeito efetivamente das fake news, esse foi o tema que eu dei a minha aula magna na Universidade de Salamanca, agora em julho desse ano. Por quê?
Lá na Europa, eles têm uma visão de fake news muito diferente da nossa. E eles acham até interessante. Para eles, aqui no Brasil, e com razão, fake news se tornou aquele que discorda de algo ou de alguma coisa. Ou seja, se eu falo algo diferente de você e você discorda do que eu falo, o que eu estou falando é fake news. É quase que uma tradução assim, ó, eu discordo, é mentira. É o famoso é mentira que eu usava no passado, eu discordo de você, virou fake news. Foi deturpada a expressão. Fake news, ela tem um sentido de ser. Ela é uma informação sabidamente falsa, disseminada para atingir um propósito político, econômico ou social, necessariamente. Se ela não tiver esses elementos subjetivos de vantagem ao final, uma mera disseminação de informação falsa é uma informação falsa. Você tem que ter um objetivo estruturado por trás dessa informação falsa, com o objetivo de colher um proveito econômico, social ou político. Senão, não é fake news do ponto de vista técnico. Nós estamos falando de uma informação falsa, de uma mentira, de qualquer outra coisa. Então, colocar isso como elemento de cassação de um presidente da República, uma análise extremamente subjetiva como fake news é encarada no Brasil, então se alguém for lá e der uma informação por falta de conhecimento, vai configurar fake news. Então me parece que quando se quer melhorar um instrumento do impeachment, que seja para especificar e objetivar ainda mais as possíveis sanções, aliás, os possíveis atos e condutas que podem ser passíveis da sanção de impeachment, não para alargar e subjetivizar ainda mais a forma de análise. Elaine Keller, pese embora algumas posições polêmicas suas em relação a outros debatedores da mesa, esse é um tema que, tecnicamente, você domina com profundidade. Obrigada. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que vai definir fake news. É um pouco arriscado, quer dizer, fake news, se ficar uma expressão vaga, quem detém o poder e não gostar de algum tipo de opinião, pode afirmar que essa opinião é uma fake news. Fake news é divulgar um fato falso. Mas há interpretações sobre um fato. E você pode extrair de uma interpretação sobre um fato a conclusão de que é mentira, se você tiver a caneta na mão. Qual é o risco disso e como você acha que deve ser essa regulação das fake news? O que assustou, Elaine, não é o projeto em si, mas o apetite com que o governo federal foi para aprovar. Será que vão usar essa lei para perseguir quem tem opinião contrária? Como é que você acha que isso pode ser regulamentado de uma maneira que dê segurança jurídica? Quando se faz uma lei, não é uma lei para esses 4 anos. Em tese, até que ela seja revogada por outra. Qual a sua opinião? Bom, Capês, o Bissoli foi muito pontual nas palavras dele. O primeiro projeto de lei, ele não tinha a intenção de censura. Se você olhasse o texto original, ele, na verdade, queria regular as Big Techs, ou seja, aquelas empresas de tecnologia como o Google, Microsoft, entre outras, que, de fato, hoje detêm ali a maior parte da informação, né, digital. E elas podem ali manipular ou não essa informação. Então, muito se diz, né, que, por exemplo, se você faz uma pesquisa hoje no buscador, essa pesquisa vai trazer um resultado dependendo do perfil, do seu comportamento que você demonstra na internet. Ou seja, para mim pode aparecer uma coisa, para o Bissoli pode aparecer outra, para a Carol outra. Então, é isso que se quer evitar, que a informação seja igualitária, ou seja, que ela tenha uma isonomia, né, e seja a mesma para todos. Então, esse primeiro projeto tinha como viés isso. Eu não gosto muito quando a gente usa o termo fake news, porque a gente está usando uma palavra inglesa, né, de origem inglesa. Acho que a gente tem que usar o nosso português. Aliás, a língua portuguesa é tão bela, por que não usar como desinformação? E o que vai entrar, então, na desinformação? Além da belíssima explanação que o Bissoli já fez, aí a gente tem a classificação disso. Na verdade, é toda vez que você distorce também uma realidade. Além de você mentir, ou seja, desinformar mentindo, você distorce a realidade. Então, é esse distorcer de forma que você gere danos, né, é que trata-se de uma desinformação. Então, por exemplo, você usar vou dar um exemplo aqui, né, que tem muito se usado. O que acontece é que a gente está muito mais preocupado hoje em dia com a relevância da informação do que saber se ela é verdadeira ou falsa. Então, nesse viés, o que é a relevância? Às vezes você usa um título para uma matéria que não tem conexão nenhuma com o texto. Foi só para chamar a atenção da pessoa, para que ela clique naquele texto e leia aquele texto, né? Então, isso também é uma fake news. Quer dizer, você tira a conexão, mas você usa um título... Não, a gente quer um jornalismo de verdade, um jornalismo
jornalismo transparente. Se você olhar hoje, muita coisa que você vê, né? E aí tem muita gente que sofre com isso, tem danos de imagem. A pessoa usa uma chamada falsa ou uma chamada só para ter cliques, né? Obter cliques, né? E aí você vai ler o contexto da notícia totalmente diferente. Então, tá lá, vou colocar como eu, tá? Elaine Keller rouba o MST. Todo mundo vai querer ir lá, né? Pô, Elaine Keller, que defendia, tá lá roubando. Aí você vai no corpo do e-mail, do texto, não tem nada a ver com o título da notícia. Vai estar lá que alguém falou isso, mas não é verdade, não sei o quê. Então, isso também é uma fake news, quando você distorce para poder angariar clique, ou seja, para ganhar popularidade. Então, o que eu queria só dizer? É um tema muito complexo, o Bissoli falou muito bem. O que eu quero dizer é que me assusta um pouco, porque a gente sabe que o Congresso, quando tem vontade, faz. Ele é ali amparado por uma série de advogados que assessoram na questão de escrita de um projeto de lei. A gente tem advogados belíssimos hoje que trabalham assessorando o Congresso, que ajudaram na Lei Geral de Proteção de Dados, está ajudando no projeto agora de regulamentação da inteligência artificial, ajudou na Lei de Acesso à Informação, ajuda em tantas outras leis. Por que a gente não usa esse corpo de pessoas, de especialistas, de técnicos da matéria, para, de fato, fazer um projeto coerente? Agora, ficar jogando para a galera, né? A fake news é tão fake news quanto o próprio tema. Então, vamos tratar com seriedade que a pauta merece. Agora, vamos ver o seguinte, Elaine, por exemplo. Vamos pegar o pessoal da escolinha de base. Tá bom. Para quem não se lembra, a escolinha de base era uma escola de educação básica, localizada no bairro da Aclimação, em que umas crianças inventaram uma conversa de que tinha abuso sexual. Sim. Por parte do motorista da van, da perua. A casa foi apedrejada, eles fecharam, sofreram prejuízos enormes, contraíram doença degenerativa, os dois, eram japoneses, né? O japonês, você sabe, a comunidade faz muita pressão para que as coisas sejam corretas. Morreram os dois de câncer, a escola fechou, maior prejuízo. No final, a autoridade policial tinha falsificado depoimentos, a imprensa fez uma coisa exagerada e não se retratou. Isso, em tese, pode caracterizar fake news? Entendo. Veja que é um fato que foi divulgado. E foi a imprensa, não, eu divulguei aquilo que falaram, mas divulgou de uma maneira desproporcional e descontextualizada. Então, essa lei não poderia regulamentar melhor essas questões? O receio de grande parte da população é transformar opinião crítica em fake news. Sim. E permitir a punição. É aí que eu ia chegar, né? Ao jornalista responsável que opera com ética, não cabe opinar, cabe levantar os fatos, trazer a notícia conforme elas acontecem. Então, se eu não participei do fato, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ouvir as duas partes. Eu vou ouvir a autoridade policial, que nesse caso aí, segundo as investigações, falsificou, mas também vou ouvir os donos da escola e vou trazer os dois fatos para que quem leia, ou seja, para quem assiste o jornal ou para quem lê aquele jornal, tome ele as opiniões. Porque uma coisa sou eu dar opinião aqui, eu não sou jornalista, Bissoli, a gente dá baseado no nosso conhecimento técnico e daquilo que nos é informado. Agora, o jornalista, ele tem a obrigação de levantar, de averiguar os fatos na sua realidade, é a busca pela verdade, né? É isso que faz um jornalista sério, penso eu. Muito bem. E você, Ricardo Rosco, qual a sua opinião? E você acha que, por um outro lado, a questão de diminuir o poder do Lira e do nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também tem um lado importante também? Porque se você é o todo-poderoso e cabe exclusivamente a você colocar em pauta um pedido de impeachment contra o presidente da República, por exemplo, ou no caso do Senado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o poder se concentra e, evidentemente, quando há poder, há mais negociação política. E você acha que isso dilui um pouco o poder dos presidentes das casas também? Dilui. Certamente o poder vai diluir um pouco o poder do Lira no caso da aceitabilidade de um pedido de impeachment
do presidente da República e do Pacheco, no caso dos ministros do STF. Porém, o projeto é o seguinte, ou como funciona hoje, para a nossa audiência entender. Hoje, se alguém faz a solicitação de um pedido de impeachment, alguma entidade, enfim, isso vai para apreciação do presidente da Casa, que não tem tempo, no caso da Câmara dos Deputados. Se o impeachment for contra o presidente da República, vai para a Câmara dos Deputados. O presidente Lira hoje pode simplesmente receber isso e deixar lá a bel prazer, sem prazo para ele analisar, para ele dar nenhuma resposta. O projeto vem para colocar um prazo, 30 dias. Ele se manifesta pela aceitabilidade desse pedido de impeachment ou pelo arquivamento. E se ele não se manifestar em 30 dias, automaticamente será arquivado. Então ainda tem esse período de 30 dias. Eu acho que esse projeto podia melhorar, Capês. Acho que o projeto poderia ser assim. O presidente da Casa apenas ele faz as análises técnicas, contém os elementos necessários para a aceitabilidade do pedido de impeachment, contém, vai para o plenário da Casa, onde os deputados que são eleitos pelo povo vão decidir, votam e decidem sim, aceita, não aceita, segue com o pedido de impeachment ou não. Porque continua tendo bastante poder ainda, vai ser limitado por 30 dias, mas nesses 30 dias muita coisa acontece no Congresso Nacional. Então o presidente, tanto da Câmara quanto do Senado, no caso de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, vão continuar com algum poder, mais limitados por 30 dias, depois dos 30 dias automaticamente é arquivado, mas ainda vão ter bastante poder. Com relação à lógica das fake news, o que me incomoda bastante é a pressa, a voracidade de se colocar alguma coisa em outro projeto. Esse projeto que está sendo colocado as fake news agora é esse projeto de responsabilidade, nova lei do impeachment. Está enfiando ali no meio um projeto que não necessariamente tem a ver com aquilo. Um tema extremamente sério, como já foi dito pelo Bissoli, como já foi dito pela Elaine, em que eu concordo com a fala de ambos, em especial a do Bissoli, porque eu achei que ficou muito claro o que ele falou sobre fake news. O que me causa estranheza é a dificuldade que o parlamentar brasileiro tem, na sua grande maioria, de pegar um projeto como esse, desenhar um projeto, colocar na comissão, chamar audiência pública, chamar especialistas, convidar pessoas, quiçá de outros países, como já tem leis aprovadas para isso, para discutir, aprovar uma lei específica do que trata a fake news aqui no Brasil, ponto. É a voracidade, a necessidade que o governo federal está tendo de enfiar esse projeto e fazer ele passar de qualquer maneira. E sempre dando a entender, tendo essa ambiguidade, como foi dito pelo senador aqui, Rogério, da possibilidade de se caçar a possibilidade do outro lado da moeda, que não concorda com o que você fala, o direito de fala daquela pessoa. Essa ambiguidade é que me incomoda. Tentaram colocar na mini-reforma eleitoral. Eles estão tentando, Carol, colocar em qualquer lugar que passe desapercebido em algum momento, que algum fato acontecer, a coisa acontecer. É o jabuti, né? É o jabuti, é o famoso jabuti. Jabuti. Agora, Elaine, o que você acha? Você acha que... Carol, desculpa, Elaine tá fazendo pressão telepática aqui. Carol Curimbaba, você acha que a concentração do poder no presidente da Câmara e do Senado é uma decorrência da posição, da condição do cargo, ou você acha que é antidemocrático, na medida que dá a ele um poder de negociação muito grande e, afinal de contas, acaba colocando o próprio governo federal como refém da Casa Legislativa? Esse balanceamento, Capês, é muito difícil, porque cada hora vai pendendo para um lado mesmo. Isso é natural numa república feita como a nossa brasileira, porque hoje o presidente da Câmara, sim, é o homem mais poderoso da nação, e hoje ele tem a gavetinha de ouro dele lá. Então, se principalmente o executivo, o líder do executivo não está caminhando conforme o que ele quer, ele abre a gavetinha e mostra, seus pedidos de impeachment. É mais ou menos nesse nível de ameaça que a banda toca hoje em dia. Então, essa moeda de negociação, o governo, o executivo, até tenho que falar que ele está suando bastante, tentando dar mundos e fundos, inclusive a Caixa e o que mais for, para que o Congresso vote conforme ele quer. Mas hoje o Congresso tem mais força e é natural isso. Só que esse projeto, é muito importante a gente falar que ele nasceu também um pouco aí da ciumeira, porque eu vou te falar, falam que mulher é ciumenta, pessoal, mas vocês nunca viram político homem, viu? Porque quando o ciúme bate no homem, e Pacheco tem um ciúme danado. Ciúme de homem é pior que de mulher, minha filha. Não é de mulher, político, então, o Pacheco tá com uma ciumeira, porque realmente Lira tá super poderoso, como eu mostrei aqui. E ele tá com ciúme. E esse projeto é justamente para reduzir o seu poder lá dentro, para ele não ter tanto poder, para pelo menos caminhar esse assunto do impeachment, né? Mas tem outros assuntos importantes aí nesse projeto que subjetiva todo esse discurso de como que o cara vai ser levado ao impeachment ou não, né? Ele amplia os temas em que o presidente em questão, ou o ministro, ou outros agentes importantes, que são vários agentes ali no tema, não são só esses que a gente está comentando,
quais pautas eles podem ser impeachmentados ou não, subjetiviza o assunto, afrouxa mais, então fica um pouco... É arriscado, inclusive, dar insegurança para o próprio gestor público, que aí eu não estou falando de Lula, Bolsonaro, quem quer que seja, vamos falar do gestor público da cadeira, não da pessoa. Dá muita insegurança para aquele gestor, não fala, ó, se você aplicar o dinheiro de educação, isso estava no início do projeto, se você aplicar o dinheiro de educação de uma forma não correta, enfim, você pode ser impeachmentado. Assim, chega no nível de subjetivização do assunto, o projeto da fake news é outro. Grave ameaça às instituições, o que isso quer dizer? Então, ele não especifica exatamente o que é cada crime. Isso me preocupa um pouco, Cabeça. Não é só fake news, viu? Pois é.